Bom dia. Bom dia. É com muito prazer que retorno a esse batalhão que muito me felicita por oportunizar essa troca de ideias, principalmente em termos psicanalíticos. Às vezes, muitos de nós perguntamos: para que serve a psicanálise? Eu vou a um psicanalista para me curar de um problema psíquico? A psicanálise vai para além disso. É lógico que é um recurso terapêutico, mas, acima de tudo, o que deseja e motiva ou deve motivar uma análise? Que o analisando, o paciente, ele realmente adquira elementos para trabalhar melhor diante das pressões. Que ele se torne uma panela de pressão, uma melhor redação. Que ele não estoure no primeiro momento que for levado a produzir o cozimento de um feijão. Acho que a coisa que mais demora é feijão, mas que sejamos essa panela resistente, uma forma muito singela e brincalhona de vermos que vai para além da busca imediata do problema. Por quê? Porque nós temos três estruturas clínicas. Traduzindo, nós temos três tipos de problemas na mente humana: a neurose, a psicose e a perversão. Imaginemos o seguinte, que nós cheguemos a um barqueiro, e vou tomar esse exemplo de empréstimo do querido Jorge Forbes, que é um grande psicanalista brasileiro. E eu gosto de tomar os exemplos de brasileiros, porque temos muito bons profissionais. Jorge Forbes diz: imaginemos que estamos numa ilha, e somos uma ilha. Talvez aí já começa a primeira reflexão. Às vezes somos uma ilha muito incrustada, muito selvagem, muito incomunicável. Mas imaginemos que estejamos numa ilha, e imaginemos que chegamos até um barqueiro com 3 malas. E eu não estou dizendo de mulher, não. Mulher, 5 malas no mínimo para levar sapatos, mais umas 2 para levar maquiagem, e aí um container para levar o resto. Estou brincando. Cheguemos lá com 3 malas e falamos com o barqueiro que não faz parte do petrolão: seu barqueiro, o senhor me leva até o continente? Ele: sim, mas eu só levo uma mala. Mas eu tenho 3, eu pago excesso de bagagem? Não. O meu barco, eu trabalho com segurança e só cabe o senhor com uma mala. O que nós fazemos? Nós vamos transformar as 3 malas em uma. Vamos ver algumas coisas que a gente julga mais necessárias ainda, tentar colocar tudo numa mala. E vamos tentar esquecer as outras malas. Esse processo é um processo fácil? Puxa, mas aquela camisa não dá, não cabe mais aqui, mas foi minha avó que me deu, né? A namorada, a amante. Estou brincando. Quando alguém diz que vou trocar de mulher, eu costumo dizer: problema dobrado. Porque além de você ter a mesma situação com a próxima, você ainda pode ter uma pensão alimentícia. Isso é brincadeira. E ficamos naquele impasse: o que eu ponho ou não ponho na mala, mas eu faço um compromisso. E esse compromisso
Eu vivo a vida toda com esse compromisso. Isso é neurose, de uma forma muito reduzida. Quem de nós não temos compromissos mentais, psicológicos com as coisas? Ah, o meu destino não vai bem. Eu sou tão azarado. Tudo que eu faço dá errado. Isso tem um nome, neurose do destino. Eu tive uma paciente que ela chegava na sessão dizendo assim: eu vim, mas sei que não vou produzir nada. É mais do que pessimismo. É um compromisso com a desgraça. Isso é uma neurose de destino. Ou seja, essa moça, inclusive, possuía inúmeros problemas. Ela gostava tanto de relacionamento, mas tanto de relacionamento, que ela morava no Brasil e geralmente se relacionava com futuros namorados de países estrangeiros bem distantes. Era um compromisso para não ir para o continente. Era um medo de entrega. Quantos medos de entrega nós temos? Quantas vezes nós nos pegamos diante desses quadros neuróticos? E como fazer? Não é para sair contando todas as novidades por aí, porque isso desenergiza. Porque aí os outros começam: ficou metido, está contando, não sei o que, é o egoísmo, é direito à privacidade. Mas, e a perversão? A perversão, nós chegamos para esse mesmo barqueiro, olhamos para ele e falamos o seguinte: eu quero ir ao continente. E nesse momento a gente afunda o barqueiro, pega a roupa do barqueiro, nos vestimos de barqueiro e vamos para o continente. Ou seja, nós não queremos nem saber do outro. Nós queremos satisfazer a nós próprios em detrimento do outro. Isso é uma perversão. Tem graus de perversões. Quem de nós não temos lá um pouquinho do lado perverso? Tem pessoas que, para às vezes ter uma relação sexual, tem que pôr uma vela nas costas acesa. Sim, acredite. Tem uma empresa nos Estados Unidos que ela vive para simular sequestro e para a gente se sentir com adrenalina sendo sequestrado, com direito a tapas ou não. Esse é o exemplo de uma perversão. E nós podemos ter essas perversões em graus diferentes e não nos percebermos dessa perversão. Eu adoro mandar. E eu tenho um gozo no mandar. Eu tenho uma descarga pulsional quando eu mando em alguém, piso nesse alguém. Você não me obedece, você vai ver. Eu sou o seu superior, sou o marido, sou a mãe. Mulher manda por natureza, é bíblico. Aliás, quem tentou o pobre do Adão? Foram no mínimo 2 seres do sexo feminino: a serpente, que eu não tenho, ou serpente, e a Eva. Estou brincando. Aliás, tem uma música até, não lembro do cantor, que diz assim: dona, eu não vou cantar mais, porque nem no exército ficaria alguém no auditório, nem sob mando ficaria alguém. Quantas perversões nós temos? E a análise vai nos revelando isso. Eu preciso de submeter alguém aos meus caprichos. Isso são traços de perversão. Temos situações de pacientes perversos
que tive um paciente que ele tinha um hábito interessante: sujar o nome do namorado ou namorada, porque eu não posso identificar de modo algum. Ele comprava tudo em nome do namorado e não pagava. E o nome do namorado e da namorada ia para o SPC, para o Serasa. O que é isso? Perversão. Na análise eu digo: nossa, mas como eu sou perverso, perversa, eu não tinha consciência disso. E o que é esse tal inconsciente? Que a psicanálise investiga. É aquele lado nosso que nós desconhecemos. E é o lado mais presente na nossa vida. Nos atos falhos, a gente percebe muito isso. Havia uma propaganda de tinta, acho que era tinta, os senhores nem nascido tinta, mas eu já existia. É que o sujeito acordava na noite e dizia assim: Wanda, acho que era Wanda. A mulher dizia: que isso? É amante? Aí eu já não sei se era. Ele disse: não, amor, é a tinta Wanda. Só Deus sabe, né? Mas ali é um ato falho. Eu presenciei uma paciente que ela tinha o hábito de levar a filha atrasada para a escola. E ela dizia: não sei por que isso acontece. Numa sessão ela diz assim: eu faço de tudo para chegar atrasada. Ou seja, o ato falho. Na verdade, ela não fazia de tudo para chegar no horário. Ela fazia de tudo para chegar atrasada. Temos casos interessantes, às vezes sobrenomes, que remetem a pais, a pessoas que nós não gostamos. E aí, aquilo no dia a dia, na análise, o sujeito vai descobrindo, e às vezes aquele vocábulo, aquela parte linguística, que eu não posso ir mais a fundo, aqui mostra que ele tem dificuldade de relacionamento por causa dessa questão linguística. Uma pessoa, por exemplo, tinha um problema no pé. Pé. E quando a irmã ganhou um patins, o pai deu só a minha irmã, ela experimentou escondido o patins e servia no pezão dela. Pezão, não é o cara do Rio de Janeiro. Ele chegou para a irmã e falou assim: me empresta. A irmã disse: não cabe no seu pé. Ela sabia que cabia. Isso deu uma frustração. Aí depois saíram os patinetes. A prima dela disse, quando ela foi pedir o patinete: me deixa eu andar de patinete. Não dá por causa do seu peso. Acrescentou, além do pé, usou o SU. Essa pessoa, ao depois, desenvolveu bulimia, anorexia e tem outros fatores que não vai dar aqui para adentrarmos. Está observando? Ou seja, essa neurose, esse compromisso de sofrimento, esse embrulho adulto do infantil, o neurótico é o adulto embrulhado de infantil, perseguiu. E depois, esse ser passou a ter todas as dificuldades imagináveis com tudo que tinha pena na vida. Aí vocês imaginam, tá? Era do sexo feminino. Conseguiram imaginar? Então, vamos de imaginação. Tá? Frigidez, dor. Fazia todos os exames médicos e não tinha nada. Estava onde? No inconsciente.
No momento que esse ser tem um insight, no momento que esse ser associa esse fato com a interpretação do psicanalista, libera do inconsciente para o consciente. E automaticamente, além de melhorar o sintoma, faz o ser ver que ele é muito mais do que corpo. O ser humano transcende ao corpo. O corpo é uma veste. Alguém aqui tem coragem de dizer que vale a farda? Acho que não. Vale o vestido? Vale a camisa? Quero crer que não. Então a psicanálise leva você a se autovalorizar. E nós temos a psicose, que tem vários graus. É quando o sujeito chega para o barqueiro, e o barqueiro está de férias, ele olha, imagina, alucina que entrou no barquinho e foi para o continente. A psicose pode estar no estágio de delírio, que é a paranoia. Uma mulher olhava para o William Bonner e dizia que ele estava olhando para ela na hora do Jornal Nacional. E saiu e foi ficar diante da Rede Globo para ter certeza que o William Bonner era encantado por ela. Isso é um estado delirante, paranoico. Temos várias situações, vários pensares que não dá tempo, mas temos também a esquizofrenia. O sujeito tem alucinação, está sendo perseguido, é o Sherlock Holmes, escuta tudo, tem alguém falando com ele. Eu tenho uma paciente nesse sentido, com alucinações. Por quê? Porque quando criança, ela foi obrigada pela mãe, aos 3 anos de idade para frente, a ser dona de casa. E a mãe chegava e nunca a elogiava. Sempre dizia que não estava bom e a surrava. O ser chega um dia, para a própria proteção da mente, ele perde o contato com a realidade. Então é um mecanismo de proteção mental. E tratar do sujeito, às vezes, com a psicose, você tem que tomar muito cuidado, porque aquilo é uma válvula de escape. Se você tratar e tirá-lo, talvez, bruscamente dali, ele vai para a neurose, na neurose ele deprime, na depressão ele pode suicidar. Geralmente, um suicídio, geralmente, nada é exato, pode decorrer de uma depressão. Ninguém suicida por ter ganhado na cena. Ou alguém já viu? Sempre se suicida por uma suposta perda. E a depressão remete à perda. Então temos muitos campos de depressão. E hoje temos que tomar muito cuidado, porque é preciso que tenhamos multidisciplinariedade. O que significa isso? Significa, por exemplo, o assistente social, ele cuida até a mente, antes da mente. Da mente para frente tem que ser profissionais da área mental. Ou seja, se necessário remédio, há de ser prescrito pelo psiquiatra, se houver transtornos psiquiátricos. Ninguém pode se arvorar em psiquiatra, porque geralmente isso não dá certo. E não pode, inclusive, legalmente, porque seria exercício ilegal da profissão. Não se pode jamais. Bom, existem as inadaptações. E tem mãe, realmente, como diz Donald Winnicott, que é mãe técnica. Aquela mãe que oferece o seio e nem acaricia a criança. Essa criança vai crescer com sentido de rejeição, vai ter problema de baixa autoestima.
se é que tem autoestima. Ela vai criar uma neurose tal que, se alguém sorrir dela, ela já não sai de casa porque estavam fazendo uma gozação sobre sua pessoa. A melindrosa, não tem aquela pessoa que você tem que ir pisando em ovos para falar? Se você investigar, tem, talvez, problemas de rejeição. Porque a mãe não foi, segundo o Winnicott, suficientemente boa. Foi uma técnica. Apenas foi, digamos, cumpridora da situação, mas não deu afetividade. Privou. O Winnicott trabalha com a ideia da privação. Freud trabalha muito com a ideia da frustração, ou seja, desejo não atendido. O Winnicott já trabalha com a ideia de privação. A criança foi privada do acolhimento. Vai gerar situações psíquicas diferenciadas. Às vezes, o sujeito foi tão privado, e eu escutava a história hoje, que quando ele vai se aposentar, ele não tinha família, porque ele se dedicou tanto àquilo, na verdade ele se dedicou por privação. Quando ele vai se aposentar, ele morre de medo, porque ele não tem uma rede de amparo. Aposentar é algo complicado. Perder a rotina é algo complicado. Nós costumamos dizer, eu não aguento mais, eu estou muito desejoso de deixar a minha função. Quando você realmente se aposenta, você começa a ter problemas sérios no campo psíquico, porque perdeu a rotina é importante. É necessário, então, aqueles que querem se aposentar, fazer um inventário das suas emoções, principalmente a perversa aposentadoria compulsória, expulsória dos 70 anos. Tem um caso em que um grande amigo meu aposentou-se pela expulsória, 1 ano e meio depois ele morreu, porque ele não suportou a falta da rotina. É bom que se veja isso. Às vezes nós reclamamos muito de barriga cheia, mas quando estamos diante da situação da aposentadoria, a coisa complica. Porque quando estamos na ativa, todo mundo nos procura, porque nós somos muito interesseiros. Tá? Nós adoramos procurar alguém para sugar esse alguém. Adoramos mesmo, isso é nosso, de todos nós. Agora, quando o sujeito se aposenta, ele passa da categoria de procurado, para a categoria de procurar alguém. Ele vai para o mundo do ostracismo. Então, exemplos para pensarmos que tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, ou seja, vários profissionais envolvidos com esse processo. Tive paciente que, quando se aposentou, deprimiu tanto que não sabia o que fazer, porque durante a vida nós temos que desenvolver habilidade para fazermos outras coisas. Nós não podemos ficar apenas num bloco monolítico. Temos que desenvolver habilidades. Olha, aprender a cantar, tocar, cantar ópera. Estou brincando, não é cantar a mulher, o marido. Essas cantadas parece que já está feita no imo de certos seres. Eles têm uma tara por cantar. Uma vez, um paciente meu disse assim: eu vou sair hoje e vou, palavras dele, comer aquela menina. Ele era bem canibal, né? Eu disse para ele: todinha, vai caber no seu estômago? Como assim? Meu amigo, você está olhando aquele ser como objeto. E se fosse a sua irmã? A minha irmã não. Mas por que os outros não podem comer a sua irmã?
a minha irmã. Eu disse: o dia que você ver no outro ser, você também no outro ser, os seus no outro ser, e você vê que o outro está em você e você está no outro, será que a coisa vai ser assim? Eu acho que é o broxio, rapaz. Conclusão: nós desenvolvemos um narcisismo de individualizarmos os nossos desejos só para nós, só pensamos em nós. Isso pode ter um traço de perversão. Uma pessoa que vai comer a outra, naturalmente tem um traço de perversão. Outros usam palavras mentirosas: eu vou fazer amor. Não dá. Amor não se faz. Amor é algo íntimo. Você pode fazer sexo, mas amor não. Aí vem as falsas ilusões. Às vezes seres vazios começam a ir atrás dos preenchimentos falsos. O excesso do sexo, o excesso das drogas, o excesso dos jogos, o excesso. O excesso denuncia o que Lacan estudou muito bem. Freud estudou a frustração, o Winnicott estudou a privação e Lacan estudou a falta. Nós somos seres faltantes. Quem aqui diz que está completo? Se alguém dizer, psicótico, está alucinando. Nós somos seres incompletos, mas temos que trabalhar essa incompletitude, admitir essa precariedade e ver algo fundamental: que ninguém é igual a nós, que nós somos singulares. Nesse momento dessa consciência, não adianta querer uma mulher igual a mim, um homem igual a mim, um amigo igual a mim. Ele é singular. Se ele é singular, ele é diferente. Nós podemos ter pontos de afinidade, mas temos pontos que são as particularidades. Aquilo nele que também é particular. Mas nós temos pontos de diferenças. Aí a paixão, a alucinação de toda forma, põe todo mundo igual. Aí depois ver que ninguém é igual. Eu me decepcionei com ele. Eu não me imaginava assim. Você não queria vê-lo assim. Você queria vê-lo como você desejava vê-lo. E não como realmente ele é. Há uma música que mais ou menos, acho que diz assim: devemos aceitar as pessoas como elas são. É fácil isso? Não. Por quê? Porque nós projetamos. Geralmente, quando colocamos um não, é porque estamos dizendo sim. Eu não quero fazer isso. Cuidado, porque na verdade você pode estar travestindo o seu desejo em querer alguma coisa. Eu digo para quem gosta de cantar, seres humanos, que quando tiver um não, insista, porque aquele não às vezes é um sim, principalmente quando aquele não for muito repetido. Não faço isso. Se você tem certeza disso, não precisa dizer. Quem diz já não tem certeza. Observaram? Então, a psicanálise vem para nos dar essa segurança de dizer sim quando desejamos e dizer não quando desejamos. Aliás, desejo. Ultimamente, nós estamos tendo desejos ou estão desejando por nós? A mídia. Olha, você vai numa loja, eu que sou cego, então é fantástico. Você, quando eu não vou com a crise, eu vou comprar alguma camisa, alguém diz assim: essa camisa fica boa para o senhor. Aí eu só de brincadeira, diz o capitão desse que eu sou um brincante, e eu pego uma menor. Eu sei que não cabe em mim. Essa fica ótima para o senhor. Vocês imaginam, né? Ou seja, o ser humano quer desejar para nós. Jorge Forbes conta uma história interessante, que diz que no Brasil você chega, e a gente chama isso de fraternidade, você chega num restaurante, o maître, e fala assim: o que é
quero comer. Eu gostaria que o senhor me sugerisse uma coisa. O que o senhor acha assim que eu devo comer? Você hoje deve comer essa feijoada, isso, aquilo, outro. Você chega na França, palavra de Jorge Forbes. Ele chegou na França e falou assim, num restaurante francês, para o médico: eu estou com pressa. O que o senhor serve? Ele falou: fast food na frente, McDonald's. Aqui é restaurante. E o que o senhor acha que eu devo comer? Não sei, eu estou conhecendo o senhor hoje. Quem foi honesto? O médico brasileiro ou o médico francês? Francês. Mas nós chamamos essa enganação de fraternidade. Isso que a gente chama de fraternidade. Será que é fraternidade mesmo ou a imposição do desejo alheio sobre o nosso? O que vocês acham? Imposição do desejo. Será que nós estamos livres hoje para desejar com essa mídia? Você tem que ter um carro tal, uma mulher assim, uma vestimenta assado. Se você não tem uma, você é infeliz. Será que nós estamos com essa tal liberdade tão preconizada hoje? Ou será que nós estamos nos escravizando a esse mundo? O que vocês acham? Nós vamos num restaurante porque o amigo falou que nós temos que ir naquele restaurante. Nós temos que ter o carro porque o amigo falou que aquele é o melhor carro. Nós temos que usar tal terno porque o amigo falou, a mulher falou, a filha falou, o filho falou que fica bem em nós. A mídia falou que ficou bem em nós. Todo mundo falou que nós desejamos isso. Nós fazemos financiamentos inacabados para morrermos pagando. Antigamente se via um carnezinho, não era assim? Hoje eu digo que vê uma Bíblia de prestações, porque agora já está tudo 30 vezes sem juros zero. Endivide-se, idiota. Primeiro você endivida, depois o problema é seu. Agora é a hora de que eu me venda. Você tem que ter meta, você tem que bater meta. Meu gerente bancário vive me ligando: o senhor quer? Não. Eu nem me ofereci, eu sei que você vai cobrar. Mas eu tenho que cumprir meta. O seu problema é o senhor escolheu ser gerente do banco. Esse é meu trabalho. Eu digo: o meu trabalho é dizer não. Eu estou devendo alguma coisa, não sou. Então o meu trabalho é ser honesto e dizer não. Liga planos telefônicos, o senhor sabe da promoção? Não. Tem 50% de desconto? Não, eu quero aumentar o seu pacote. Ótimo, vai aumentar o volume do dinheiro? Tem uma taxa, não. Ou seja, estou dando exemplos bizarros, cotidianos, mas que nos tocam. Isso nos toca. A nossa escola diz o que nosso filho tem que dar de presente para nós no Dia dos Pais e das Mães. Vocês já viram isso? E dá o dinheiro para a escola. E ela que compra o presente. O infeliz nem comprar o presente não pode mais. Estou dando exemplos do cotidiano. Se eu disse que nós temos dois componentes, o eros e a agressividade, nós estamos fortalecendo o eros ou enfraquecendo o eros? Enfraquecendo o eros. Imagine uma gangorra. Se abaixarmos o eros, se enfraquecermos o eros e ficar lá embaixo na gangorra do eros, quem cresce? Agressividade. O que nós estamos vendo hoje? Eufrepion diz: verdade sem amor é crueldade. Freud diz: se eu pudesse, eu criaria uma academia do amor. Maslow, Abraham Maslow, criador da psicologia humanista, e depois essa psicologia transpessoal, diz: se não tiver uma transcendência, se não sairmos de nós mesmos,
vamos adoecer. Então, qual é o remédio psicanalítico que nós devemos desenvolver em nossas relações para melhorar essa gangorra psicológica? Qual? Aumentar o eros ou aumentar a agressividade? Se nós formos castrados em nossos desejos justos, estaremos perdendo o eros, aumentando a agressividade. Então a psicanálise, além de ser um recurso terapêutico, é um recurso para desenvolvermos o amor e conhecermos o lado agressivo que há entre nós. Perceberam? Eu sou tão agressivo, mas tão agressivo, disfarçado de amor, que hoje eu saí era para trazer a minha filmadora. Adivinha o que aconteceu? Esqueci a filmadora. Por quê? Porque tem a escravizaura que faz isso para mim. Quem é a escravizaura? A minha esposa. Nesse pequeno gesto analítico, já veja o meu grau de comprometimento com a minha esposa. Daqui uns dias eu vou ser, se não tomar cuidado, possessivo. Isso é um exemplo. É uma forma de agressividade. Ah, não. Podemos achar mecanismos de defesa. Não é isso, não. É que esquecer é normal. A gente sempre tenta fazer isso. Mas isso geralmente é mecanismo de defesa do ego. Ou seja, não querer encarar como efetivamente nós somos. Nós gostamos da neurose para nós não descobrirmos a fera que podemos ser. A psicanálise vai desvestindo-nos. Eu vou suicidar. Por quê? Porque eu não aguento mais. E por que você não aguenta? Por isso, por aquilo, por aquilo outro. Você já percebeu que você pode melhorar a sua resistência para enfrentar as situações da vida? O inconsciente é uma pedra em nosso caminho. Dumont diz: há uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho há uma pedra. Isso Alexandre de Simões, outro psicanalista brasileiro, fala bem. O inconsciente é uma pedra. Só que é uma pedra que não tem jeito de nós jogarmos fora. Nós podemos transformar aquela pedra em pavimento, transformar aquela pedra em algo que nos faz pisar melhor na vida. Aprendemos a saborear aquela pedra. Então o convite da psicanálise é você aprender a gostar do seu inconsciente. É dizer, puxa, como eu estou muito apegado a certos afazeres escravizadores da minha esposa. Você precisa dar férias para ela. Tudo bem, um dia, mas já é férias. Estou brincando. Ou seja, ver o que o inconsciente está lhe mostrando e transformar aquela pedra em pavimento. No fundo, eu esqueci por uma insegurança. Um dia, vocês acreditam que no meio das pessoas eu pedi para minha esposa ler um texto para as pessoas, como se todos os outros fossem analfabetos? Isso eu estou dizendo de psicanalista, hein? Isso me torna menos psicanalista? Não. Isso me torna mais humano. E a psicanálise quer resgatar o humano que há em nós. Balestrelli diz que nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. Então qual é a tarefa de todos nós? Nos humanizarmos.
Essa é a tarefa, nos humanizar. E quando nós não deixamos nos atravessar por essa humanidade, tem aqui um buraco, um cano. Se nós não deixarmos a humanidade atravessar esse cano, entope. Não entope? Um bueiro que nós jogamos muitos dejetos ali, vai entupir e vai gerar inundação. Quando nós não nos deixamos atravessar pelo amor, pela humanidade, pela coragem de trabalhar a nossa agressividade, entope. Quando entope, chama de distúrbio psíquico. Se estivermos todos atravessando um distúrbio psíquico, vamos olhar o quanto estamos entupidos de lixos que nós não temos a coragem de trabalhar. E às vezes não temos realmente essa coragem. Daí temos que ir a um profissional para nos desvelarmos sobre isso. Todos nós temos o direito de nos deixar atravessar pela humanidade e pelo amor. Muito obrigado. Bom, pessoal, então eu gostaria aqui, em nome do comandante do batalhão, o Coronel Bernardes, em nome de todos aqui, doutor Emerson, em meu nome pessoalmente, agradecer aqui a disposição que o senhor esteve aqui com essa manhã. O senhor discorreu aí sobre assuntos que normalmente, no dia a dia do quartel, a gente realmente não toca em determinados assuntos que são extremamente importantes, porque todos nós, de uma forma ou de outra, somos seres humanos, apesar de estarmos fardados, trabalharmos num ambiente onde há umas normas, há regulamento para tudo, mas na verdade nós somos seres humanos e que, se nós não funcionarmos bem como seres humanos, não seremos bons profissionais nos militares. Então é fundamental que esclarecimentos como esse que o senhor nos trouxe hoje realmente nos façam refletir. Psicanálise, inclusive já fui paciente de outros psicanalistas em outras épocas, mas não é uma finalidade em si mesmo. A psicanálise nos coloca para refletir, acredito, sobre as nossas verdades, como o senhor falou. Então agradeço bastante, espero que todos tenham aproveitado e que a gente possa realmente refletir sobre o que nós somos, aonde queremos chegar, o que nós estamos fazendo. Tá bom? Então aqui eu tenho um diploma de agradecimento, tá? Comandante do 2º Batalhão Ferroviário, Batalhão Mauá. Agradeço ao Dr. Emerson de Lombo Sandim pela palestra versando sobre problemas recorrentes em psicanálise, proferida no dia 26 de agosto de 2015 aos integrantes desta organização militar, Araguari, 26 de agosto de 2015. Okay? Então passo aqui as mãos do senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Uma salva de palmas aqui para o Dr.